Na última aula, nós estávamos falando sobre os setores da economia. Aí falamos sobre o setor primário, secundário, terciário, terciário quaternário. Eu dei uma abertura para vocês sobre o assunto, né? Aí agora sim, a gente vai falar mais especificamente de cada um, começando pelo extrativismo, que eu já tinha falado um pouco sobre ele. Agora a gente dá uma aprofundada melhor. Na aula passada eu expliquei para vocês que existem 3 tipos de extrativismo: o mineral, o vegetal e o animal, certo? Eu vou começar, depois a gente vai falar da imagem, quando chegar o momento oportuno. Eu vou começar falando do extrativismo mineral. Os principais minérios hoje que o Brasil explora, vocês estão no 7º ano, lembrem-se, o foco nosso esse ano em geografia são todos os estudos da geografia, todas as áreas possíveis da geografia, só que dentro do Brasil, aprendendo sobre o Brasil. E aí, quando eu falo em extrativismo mineral no Brasil, os principais minérios que nós temos no nosso solo e que são explorados são o petróleo e o ferro, tá? Claro, vocês não pensem assim que é petróleo em proporções gigantescas como Venezuela, Arábia Saudita, mas nós temos também no nosso litoral brasileiro reservas de petróleo que nós já exploramos e utilizamos, tá? Mas o nosso principal de todos os minérios produzidos no Brasil ainda é, sem dúvida, o ferro, ok? Nós somos o maior, o terceiro maior produtor de ferro do planeta. Tá, mas nós temos outras produções de minérios também, que também são importantes, como a bauxita, a cassiterita, o manganês, e agora, recentemente, nós encontramos a maior reserva do mundo de nióbio. Recentemente, eu não estou falando de 1 ano, 2 atrás, tá? Já faz mais tempo, mas é um dos mais recentes, uma das mais recentes descobertas de minério no Brasil, ok, gente? Tá. Então, assim, entre esses minérios todos que a gente vai falar durante a aula, eu quero dar ênfase para o... Ah, eu falei da bauxita? Eu quero dar ênfase para o ferro e para a bauxita. O ferro, porque como nós somos o terceiro maior produtor do mundo, do ferro é feito o aço. E o aço é utilizado na infraestrutura de construções no mundo inteiro. Então, isso torna o mercado brasileiro de minérios bastante bom, bastante rico e bastante vasto. A gente vende para muitas partes do mundo o nosso minério de ferro. E a bauxita também. A bauxita, vocês vão dizer assim, se eu perguntar para vocês agora, vocês têm algum objeto de bauxita em casa? Ou tinha bauxita na escola? Vocês sabem me dizer se sim ou não? Não? A bauxita é um minério que é a base para fazer o alumínio, certo? Aquele das esquadrias de janela, tem muita janela que é de alumínio, a gente pensa que é ferro, não é ferro, ferro é grosso, pesado, né? Então, a maioria das janelas que são de metal, a esquadria é de alumínio. Lá na escola, as esquadrias eram algumas das esquadrias das janelas tinha alumínio, e outros materiais na escola também que tinha alumínio. Em casa a gente tem alumínio, usa muito alumínio nas coisas, certo? Então, essa é uma base mineral importante no mercado brasileiro hoje. E tem o nióbio, tão comentado, tão falado. 90% das reservas, na verdade, a gente pode dizer que uma média de 92 a 95% das reservas de nióbio do mundo estão no Brasil, em especial na região norte do Brasil, certo? E lá, e esse nióbio, as pessoas perguntam, mas para que serve isso? Ele é muito utilizado para fazer propulsor, motor de foguete, satélite, de todas as máquinas espaciais e também para fazer objetos, outros objetos da área de motor, assim, certo? Então, opa, troquei a imagem. Mas é para vocês verem assim, ó, nós estamos, nosso material está em várias partes do mundo ao mesmo tempo, certo? Devido a esse processo que a gente vai chamar de globalização, que daqui a pouco vocês vão aprender, também a nossa área de extrativismo do Brasil está presente no mundo inteiro, certo? Tá, vamos falar agora do extrativismo animal. Que tipo de animal você não repõe na natureza? Você só extrai, só tira. Aqueles animais que são fruto da caça e da pesca. E que, inclusive, são proibidos por lei de ser mantidos em cativeiro, tá?
Esses animais que são proibidos de manter em cativeiro, eles podem ser, tem alguns que podem ser caçados e coletados, tem outros que nem isso não pode, né? Mas, por exemplo, a pesca, ela é aberta, ela é uma possibilidade. Mas como que vai controlar? Então, se todo mundo pode pescar à vontade, isso não vai um dia acabar? Olha, todo mundo comendo sardinha, todo mundo comendo atum. Será que não vai chegar um ponto que isso vai acabar? Então, a ideia ou a lógica é que não acabe. O objetivo maior é que isso se mantenha. E de que maneira a gente pode ajudar se a gente não está fazendo, não está mantendo eles em cativeiro para reprodução? Eles se reproduzem na natureza, a gente vai lá e pesca. Reproduz na natureza, vai lá e pesca. Como que a gente tem garantia de que não está pescando de forma abusiva para tirar todos, para diminuir essa espécie no mar? Aí é que existe a lei do defeso, né? Acho que vocês que moram aqui no litoral já devem ter ouvido falar do período de defeso. Período de defesa é quando determinada espécie de peixe ou de qualquer tipo de animal marinho não pode ser vendido, né? É proibido aos pescadores venderem, porque eles não podem pescar esses animais, porque eles estão em período de reprodução. Então, se você pescar ele em período de reprodução, ele não vai fazer a desova e assim você vai impossibilitar a reprodução, impossibilitar a continuidade da espécie. Por isso que, por exemplo, tem um período que vai até março, que é período de defesa. Tem vários períodos durante o ano, né? Mas teve um agora recente, que foi o período de defesa do camarão, né? Nesse período de defesa do camarão, ele não pode ser pescado, tá? E daí nessa época, se você encontra alguém que está vendendo camarão, que pescou camarão, coisa assim, é uma pesca ilegal, tá, gente? Ela é contra a lei, não pode. Por quê? Porque existem esses períodos do ano em que cada peixe, cada animal marinho tem a sua época de reprodução e que não é para pescar, para que eles possam concluir o processo de reprodução. Tem, por exemplo, as tainhas, quando elas sobem para reprodução. Por isso que, por exemplo, se você compra e come a ova da tainha, o que você está comendo? Você está comendo a possibilidade de reprodução da espécie, tá? Porque você está dificultando isso. Se todo mundo for comer tainha com ova, essas tainhas terão conseguido se reproduzir? Não. E aí a produção do próximo ano vai ser igual? Não. Então, ter um tipo de cuidado e até uma situação ética nesse sentido, porque uma vez que a gente não tem como prender esses animais e ajudar eles na reprodução, então que pelo menos a gente não atrapalhe nesse período reprodutivo, tá? Tem na página da apostila 4 de vocês, tem uma tabelinha mostrando a produção total de pescados e o ranking mundial em toneladas. Vocês estão vendo lá? Então, ali está mostrando os países que têm mais produção de pescados em toneladas do mundo. Em primeiro lugar, a China, depois a Indonésia, em terceiro a Índia. Eles colocaram só até o terceiro. E depois colocaram o Brasil para mostrar, afinal de contas, em que posição nós estamos. O objetivo de vocês esse ano é estudar Brasil, né? E o Brasil está em 19º colocado na produção total de pescados. Até porque no Brasil, o costume, o hábito entre as pessoas de comer pescados não é tão forte, né? Não é tão presente quanto nesses outros países. Lá a base fundamental, a carne fundamental da culinária deles é o peixe, é o pescado, né? Peixe, camarão, polvo, lula, enfim, todos os tipos de frutos e peixes do mar. Aqui no Brasil, esse tipo de fonte de carne não está em primeiro lugar, né? Nós temos primeiro o frango, depois o gado, depois a carne de porco e depois os pescados, tá? Então, ele não faz parte, os pescados ou extrativismo animal marítimo não faz parte da base alimentar brasileira. As pessoas comem e estão comendo cada vez mais, mas ainda não é a carne principal no prato do brasileiro, certo? Existem dois tipos de extrativismo animal. O extrativismo que a gente chama de artesanal e o extrativismo industrial. O industrial são aqueles grandes navios que saem para puxar, pescar, né, os peixes, enfim, os camarões, etc., pegando cardumes inteiros. Por exemplo, eles sabem, vai estar passando um cardume de sardinha em determinado lugar, eles vão lá e pegam aquele cardume inteiro. São toneladas e mais toneladas
do peixe que eles vão pegar. Já o pescador artesanal, ele não vai pescar toneladas e toneladas, ele vai pescar o que couber no barco dele. Por isso eles saem mais vezes, né? Um navio de pesca industrial, ele sai, fica semanas, meses no mar e volta com isso. O barco de pesca artesanal, geralmente o pescador vai e volta todos os dias com essa pesca. Ele sai, pesca e volta, né? Para tentar vender os peixes. Para o pescador artesanal, essa é uma forma de subsistência. Para o pescador industrial, ele pesca, entrega para uma empresa que vai enlatar, que vai ou vai congelar, enfim, ele vende para uma indústria que vai tratar esse peixe, limpar, enfim, fazer tudo que precisa, congelar, fazer pratos, fazer aqueles empanados, etc., e colocar à venda nos supermercados. E a maioria dos artesanais, não. Os artesanais, o peixe é comprado ou na própria praia, né? Eles vendem na praia mesmo quando eles chegam, ou então em peixarias, né? Que daí, na peixaria, você encontra geralmente o peixe do jeito que ele foi pescado. É você que abre, limpa, ou às vezes na peixaria também eles limpam os peixes e você encontra o peixe limpo. Mas naquela situação de embalagem industrial com uma marca, etc., daí são os peixes que vêm da pesca industrial. Tá bom? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Certo? Então tá. Mais algumas coisas, então, só para fechar, assim, sobre a pesca industrial. Hoje em dia, né, ela é uma atividade muito, a artesanal também, mas principalmente a industrial, ela é uma atividade extremamente fiscalizada, tá, gente? Eles tomam cuidados com as instalações, com o tipo de armazenamento, com os freezers que são usados, enfim. E cada vez mais eles têm uma tecnologia que está conseguindo, na pesca industrial, eles estão conseguindo até através de satélites e coisas e outras tecnologias, identificar onde vai estar, onde estão os grandes cardumes de peixe para poder pegar e chegar exatamente no momento lá para carregar esses peixes, tá, gente? Então, isso também tem que tomar cuidado. E a outra situação que eu falei do extrativismo animal, a caça e a pesca, né? Então, vamos falar um pouquinho da caça. Em relação à caça, ela hoje em dia, no Brasil, em várias partes do mundo ela é permitida, mas no Brasil a caça é proibida, tá? Tem lei que proíbe a caça. Então, se vocês sabem de alguém que sai caçar fim de semana, que sai caçar de vez em quando, está fazendo uma atividade ilegal. Se essa caça for pega, ela é retirada da pessoa. Essa lei existe desde 1967. Agora, recentemente, houve algumas aberturas nessas leis de caça, certo? Mas ainda não houve uma liberação completa da caça no Brasil. Houve só algumas aberturas para caça. E também é um pouco desnecessário caçar, né, gente? Você já tem os animais que são criados em cativeiro, a disponibilidade de carne ali. Para que vai matar o bicho na natureza, o bicho selvagem, né? Então, além disso, existe também outra situação ruim do extrativismo animal, é que hoje existe o tráfico de animais silvestres, que a gente chama de biopirataria, tá? Esse tráfico de animais silvestres são animais que não podem ser retirados da natureza, que é proibido, e que são retirados. Alguns para comer, outros para vender como animais domésticos mesmo, como animais para criação em casa, sabe? Como, por exemplo, papagaio, periquito, tem um monte de animais. Tem aquela iguana, são animais que são alguns tipos de tartaruga, jabuti, enfim. Alguns são criados em cativeiro e é permitido daí a venda, tá? Mas daí onde que você vai comprar? De alguém clandestino na internet? Não. Aí você vai comprar numa agropecuária, porque eles vão ter lá. E se tem lá, significa que é legal, que essa espécie é permitida, tá? Agora, essas compras pela internet de animais silvestres, isso geralmente são espécies ilegais, espécies que não poderiam estar no mercado. Aí, por exemplo, eu quero que vocês olhem a imagem que tem na página 5. Olha lá. Tem uma caixinha
com alguns papagaios dentro, 3 papagaios dentro, e está escrito assim: vítimas do tráfico de animais silvestres, filhotes de papagaio apreendidos com traficantes em Magé, Rio de Janeiro, em 2009. Gente, essa caixa tá bonitinha. Eu vi uma reportagem de uma fiscalização que foi feita pelo IBAMA, em que eles encontraram uma caixinha dessas de papagaios dentro. Não era papagaio, era desculpa, arara azul. Em que eles encontraram uma caixinha de araras azuis em que caberia assim, talvez, como a arara azul é grande, né? Uma arara azul dentro, espremida, com possibilidade de quebrar as penas delas. E eles tinham colocado 10 araras azuis dentro. Mas para elas não se machucarem, para elas se manterem vivas até o lugar, eles tiraram a maior parte das penas delas. As penas grandes todas foram retiradas. Mas elas eram bebês? Elas eram filhotinhos? Não, elas eram não chegava a ser filhotinho de ter só penugem. Tava crescendo ainda, tava na juventude, digamos. Isso. Assim, né? Daí eles tiravam as penas grandes para elas não se machucarem e para não quebrar as penas, né? E aí eles vendiam, estavam vendendo isso. Detalhe é que ia viajar lá para a Ásia, tá? Imagina as coitadinhas naquela caixa viajando de navio até a Ásia naquela situação. Aí eles descobriram que esse barco, ele levava um navio, né? Ele levava de maneira ilegal, em grandes quantidades, justamente porque só menos da metade chegava vivo lá. Porque daí no caminho eles não podem parar para alimentar, abrir as caixinhas e tal. Então eles colocam uma quantidade de comida ali, fecham elas ali dentro, só com a possibilidade de entrada de ar mesmo, e viajam com elas assim. Aí elas comem o que tem, uma machuca a outra, né, para disputar a comida, enfim. E aí elas chegavam, menos da metade das espécies que eram retiradas, dos espécimes, né? Acabavam chegando mortos lá. E era só para venda, assim, para comércio de animais domésticos mesmo, sabe? Para ter de... E a maioria dos animais desses daí estão em extinção, né? Exato, muitos são espécies ameaçadas de extinção. Então, gente... A arara azul mesmo que Ô, professora. Sim, pode falar. Eu vi um cara que tem um canal no YouTube que tem uma puma de estimação. Nossa, um puma de estimação. Aham. Interessante. Hein? Olha só. Richard Rasmussen. Esse pessoal que faz esse tipo de coisa, gente, eles não têm, como é que eu vou dizer? Não há todo esse cuidado para que esses animais cheguem com condições saudáveis lá, tá? Então, quando esse que é o mais coração, isso sim, só pensa no dinheiro. Exatamente. Quando eles pegam esses animais, gente, o objetivo é que chegue o máximo possível lá para venda e que se gaste o menos possível com isso. Então, os cuidados são péssimos. Vamos resumir essa conversa? Biopirataria e qualquer tipo de tráfico de animais é crime, não pode. Então, se você quer ter um bichinho de estimação que seja exótico, que não seja comum, gato, cachorro, primeiro verifica a fonte, vê se está tudo legalizado, se não é animal retirado de maneira ilegal da natureza, certo? Se não é um animal silvestre legal. E, gente, com o tanto de cachorrinho e gatinho que tem por aí, não tem necessidade de tirar um animal silvestre da sua área de natureza, do seu habitat natural, quebrando as cadeias e teias alimentares todas, deixando deformado todo um bioma e um ecossistema só para você ter em casa, né? Então, se vocês já ganharam coisa assim, fazer o quê? Mantém, cuida, é uma vida. Mas se for pensar em comprar, não compra não. Deixa para a gente criar outros bichinhos, né? Que estão mais abandonados, largados por aí. Então tá. Falamos do extrativismo animal, falamos do extrativismo mineral, vamos falar um pouquinho do extrativismo vegetal, do qual boa parte da nossa economia, principalmente na região norte do Brasil, as pessoas dependem. Aí eu tinha aqui a imagem, cadê? Deixa eu só achar aqui. Ó, essa imagem aqui que eu tinha colocado para vocês, estão vendo? Você sabe o que esse cara está fazendo? Coleta de seiva? Da árvore. Da seringueira? Isso, mas e como é o nome desse líquido que ele está tirando? Seiva. Sim, é uma forma de seiva, mas esta seiva específica chama-se látex, certo?
Ó, essa seiva aqui, ó, cadê? Deixa eu achar meu mouse aqui. Onde é que foi parar? Ah, tá aqui. Essa seiva aqui, ó, estão vendo? É o látex. Ó, aí eles vão colocando aqui uma espécie de coletor, né? E daí vai colocando embaixo esse copinho para ir colocando aqui dentro, ó, para armazenar, para poder vender. Esses riscos aqui, ó, esses cortes que vocês estão vendo, eles fazem justamente para que essa seiva possa sair, tá? Eles vão fazendo os cortezinhos, aí a seiva da árvore escorre o látex e escorre aqui, tem o coletor, põe nesse copo, vai acumulando nesse copo para depois vender nesses baldinhos assim. O que se faz com o látex? Borracha? Borracha? Que tipo de borracha? Escolar? Aquela que é... Essa tipo, borracha da escola faz? Acho que não. Faz. Não. Borracha escolar faz também. Que mais que faz? Aqueles amarrador de prender dinheiro. Sim. Que mais? Pneu de carro. Pneu. Isso. Gente, 90%... também um monte de brinquedo de borracha. 90% do que vocês imaginarem que tem borracha, essa borracha... Hoje em dia existem as borrachas, como chama? Sintéticas, né? Mas 90% das borrachas que existem hoje, que a gente tem por aí, são borrachas feitas do látex da seringueira, tá, gente? Desse látex da seringueira. Então, olha lá. E como que isso é feito? Quem trabalha com isso? São verdadeiros artesãos, tá? É um trabalho manual, essa coleta. Os caras têm que fazer esses cortes. Vocês estão vendo quantas vezes essa mesma árvore já foi cortada para a coleta do látex? Vocês estão enxergando todos esses cortes que tem nela? Estão percebendo aí? Olha só. Só que são cortes já, tipo, cicatrizados, a gente poderia dizer. Ó, então a gente vê que aqui são mais antigos, aqui são mais recentes, aqui mais recentes ainda, e esse daqui são os cortes que o cara fez agora para poder fazer a coleta do látex, tá? A borracha hoje é um produto que tem mercado no mundo inteiro, todo mundo compra, todo mundo utiliza, então poderia ser, a gente poderia dizer que essas pessoas aqui, que são as que fazem a coleta e as que vendem, como no mundo inteiro usa e o mundo inteiro precisa, são pessoas que ganham bem. Só que não, né? São pessoas que elas trabalham apenas com a parte da coleta, a maioria delas não ganha bem na hora de vender esse produto, né? E quem realmente ganha mais são as indústrias, depois do processo de industrialização. Os extrativistas mesmo, as pessoas que fazem extração, não são pessoas que ganham muito. Tá, mas vamos lá. Quando eu falo de extrativismo, vegetal, eu estou falando só de seiva? Não. Extrativismo vegetal, eu posso falar do extrativismo de folhas, do extrativismo de frutos, do extrativismo de madeira, extrativismo de fibras, certo? Tem aquelas folhas fibrosas, de raiz, enfim, qualquer parte da planta que você não tenha plantado aquele espécime, que você só está indo tirar na natureza, a gente chama de extrativismo vegetal. Tem mais um detalhe interessante de pensar nisso, é que esse extrativismo vegetal, ele atende, geralmente quem trabalha com isso, são comunidades locais bem simples, tá, gente? E essas comunidades locais é que trabalham com essa grande quantidade de produtos extraídos da natureza. Então, não é de grandes cidades nem nada, são pessoas que vivem realmente em comunidades pequenas. Se vocês colocarem na página 6 da apostila, tem pessoas que são ribeirinhas, né, que moram na beira, na margem dos rios e que fazem o extrativismo vegetal. Nesse caso ali, eles estão fazendo a coleta do açaí. Olha a altura que tem que subir, né, e a forma como se sobe. Você tem que ir se agarrando no tronco e subindo. Muitos deles nem usam nenhum tipo de segurança, nada, né? Então é um trabalho mais arriscado. E depois ali embaixo tem a imagem de um cara também fazendo os cortes na madeira para fazer a extração do látex da seringueira, tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia. O Brasil, por conta da biodiversidade vegetal gigantesca que tem,
é um país que ganha muito e que trabalha muito com o extrativismo vegetal. A possibilidade de você extinguir uma espécie fazendo extrativismo vegetal? Se o extrativismo for abusivo, Agora, se houver respeito de limite, por exemplo, você coletou extrativismo de açaí, né? A coleta do açaí. Eles não podem tirar todo o açaí da árvore ou todo o açaí da região, porque senão como é que a natureza vai se recompor? Então, existe uma porcentagem que é permitida por lei dessas coletas, tá? De folha, de fruto, de semente, de látex. Existe uma porcentagem. Depois disso, você dá um tempo para essa árvore, dá um tempo para essa planta, para que ela se revigore e ela possa produzir de novo. Gente, é muito fácil de entender isso, porque é muito semelhante ao que a gente tem em casa. Você vai coletar, a tua árvore lá deu goiaba, digamos, né, que tem aqui na região. Sua árvore deu goiaba. Você não vai, a princípio a natureza também é inteligente. Ela começa a fazer as goiabas todas amadurecerem mais ou menos ao mesmo tempo, porque aí você não vai dar conta de tirar e comer todas as goiabas. Boa parte delas vai cair, vai apodrecer e vai cair no chão, e as sementes vão garantir a continuidade daquela espécie. Então, nesse caso aqui também, essas pessoas, elas dão um tempo para que a árvore possa se recompor, para que ela possa se restabelecer novamente, tá? Bom, já falei, não sei se já falei para vocês, mas a gente já passou por uma situação de biopirataria bem complicada no começo do século XIX ali, e ali tem a história do cara, tá? Na apostila de vocês, que eu quero que vocês leiam depois no Conexões. A história de Henry Wickham, o inglês, que decidiu roubar a nossa borracha, ou melhor, as nossas seringueiras, levar para a Inglaterra, plantar lá e achar que daí ele venderia para o mundo inteiro e o Brasil não venderia mais. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Vocês vão ver ali que ele levou as sementes, conseguiu plantar, só que ele não conseguiu na Inglaterra, lá não deu certo, temperatura, solo, não deu certo, mas ele conseguiu depois produzir na Indonésia, certo? E na Malásia também. E depois que ele produziu lá, ele começou a vender para a Europa. O que aconteceu com a gente? Perdemos o comércio de borracha, tá? Nós que vendíamos borracha para o mundo inteiro, acabamos perdendo o comércio de borracha por conta disso. Como que a gente pode impedir a biopirataria, né? Só com leis e bastante fiscalização, tá, gente? Não tem outra forma. E, além disso, tem uma outra coisa que a gente já passou por situação de biopirataria também, bem forte, que foi o nosso cupuaçu. Japoneses vieram para o Brasil, adoraram o nosso cupuaçu e criaram o cupulate, que é como o cupuaçu é muito parecido com o cacau, eles faziam a retirada da carninha, assim, né, daquela parte do fruto do cupuaçu, e estavam fazendo uma espécie de cupulate, que se chamava, que era um chocolate feito dessa massa do cupuaçu, da mesma forma que se faz do cacau. Os sabores ficavam não iguais, mas parecidos, e era mais exótico ainda, porque era da área da Amazônia do Brasil, né? Só que depois que foi descoberto que o cupuaçu, ele é uma espécie endêmica, ou seja, ele só tem aqui e só naquela região, vocês lembram que quer dizer endêmico, né? Aí não foi mais permitida a retirada. E aí a retirada do cupuaçu foi considerada biopirataria, e biopirataria é crime. Resultado, o Japão teve que parar de pegar nosso cupuaçu, foi proibida a retirada do nosso cupuaçu, e quem passou a produzir o cupulate fomos nós, os brasileiros, porque o cupuaçu é nosso, é do nosso território. Quem tem que produzir as coisas com ele somos nós, né? Os japoneses que procurem alguma coisa nos seus territórios, porque o cupuaçu, como ele é endêmico, ele não pode ficar ele não vai nascer em outros lugares. Então, acabou gerando uma situação de biopirataria, onde nós conseguimos resgatar de volta esse produto. Comunidades tradicionais, vamos colocar os seres humanos no meio disso, né? Comunidades tradicionais que trabalham com o extrativismo. Agora eu quero muita atenção de vocês e acompanhando comigo na apostila. Na página, deixa eu só ver aqui, 7. Na página 7. Vocês estão lá? Lá tem duas imagens. Uma de uma comunidade quilombola Calunga, em Cavalcante, em Goiás, uma imagem de 2015, e outra, uma imagem de ribeirinhos, aqueles que moram praticamente dentro do rio, na margem do rio, né? Vivendo em casas flutuantes no rio Amazonas, município de
Manaus, imagem também de 2015. Estão vendo lá? Esses povos formam as comunidades tradicionais brasileiras. Essas comunidades tradicionais, praticamente 100% delas, pessoas que vivem lá, são pessoas que vivem do extrativismo, tá, gente? Da pesca, da coleta e alguns da caça, mas são caças mais restritas ali, né? A maior parte é do extrativismo mineral e extrativismo vegetal, tá? Aí agora sim, no texto, todos olhando para o texto da página 7, lá em cima, eles colocaram 4 exemplos de comunidades tradicionais que fazem extrativismo de forma sustentável, ou seja, eles fazem dentro da legalidade. Eles fazem o extrativismo, depois eles dão um tempo de recuperação para esse solo, para essa árvore, né, para esse vegetal, para essa área de minério. Eles deixam aquela região para fazer a exploração de extrativismo de outras regiões. Exemplos que tem lá na apostila. Grupos quilombolas, que na verdade são remanescentes de quilombos do período da escravidão, certo? E esses remanescentes de quilombos, então, são grupos que se formavam, que conseguiam fugir no período da escravidão, e eles se isolavam dentro de áreas de floresta e viviam daquilo que eles conseguissem coletar, do extrativismo. E assim eles foram passando gerações, foram deixando descendentes, e esses descendentes permanecem nos quilombos até hoje. Outro grupo vivem, claro, do extrativismo e também de agricultura, tá? Eles também plantam, colhem, enfim. Outro grupo, seringueiros. 2 exemplos, um na apostila e outro nesta tela que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Esses seringueiros também são um grupo, uma comunidade tradicional, típica principalmente da região norte do Brasil, e eles vivem graças ao extrativismo do látex, que é para fazer a borracha, como a gente já comentou. Outra comunidade, terceira comunidade tradicional, os ribeirinhos. Viram a imagem ali? Vivem próximos aos rios. Do que é que eles vivem? Ora, da pesca artesanal, certo? Eles vivem da pesca do rio diariamente, o barco sai, pesca, volta, vende, certo? É assim que funciona. E essa é uma fonte de renda para eles e de alimento. E, por fim, o quarto grupo, que é o grupo dos caiçaras, tá? Os caiçaras, eles vivem nessa região litorânea nossa aqui e também fazem atividade de pesca e coleta de marisco, coleta de ostra, esse tipo de coisa. Quem vive dessa coleta de marisco, de ostra ou da pesca artesanal na praia, a gente chama de caiçara, ok? São as pessoas que vivem da pesca artesanal. Vai lá com o seu barco todo dia, pesca, faz a coleta do marisco, faz a coleta acabei de falar, das ostras, enfim, tá? Essas pessoas vivem disso, só que não nos rios, né? Como os ribeirinhos. Eles vivem próximo ao mar, eles pegam espécies marítimas, então eles são chamados de caiçaras. Nós vivemos aqui numa região em que tem bastante caiçaras. Nós sabemos como é essa atividade e convivemos com alguns, certo, gente? Bom, hoje a gente vai ficar com o extrativismo, vamos ficar só até aqui mesmo. E aí eu vou passar as atividades que tem para fazer lá pelo WhatsApp, para que todos possam pegar, mas eu já vou adiantando que começa por essas atividades da página 7 e 8. No caso da página 7 são 3 questões, e na página 8 são questões relacionadas ao texto que está ali, que fala sobre a caça, tá, gente? Caça de jacaré, tá? É que assim, tem vezes em que a caça é permitida. Nesse caso ali, ele está falando de uma superpopulação de jacarés, porque houve uma quebra na cadeia alimentar, vocês vão ler, vão entender, e aí houve uma superpopulação de jacarés. Jacarés são perigosos, e se houver uma superpopulação de jacaré, as espécies que eles comem vão acabar, porque vocês já estudaram isso em ciências. Então, nessas situações de exagero, quando há uma superpopulação, é permitida a caça, ok? Vou passar as atividades lá pelo nosso grupo do WhatsApp agora, aí vocês façam isso, e até o fim dessa nossa aula, que é até as 10h55, então, eu tô aqui até as 10h05 a aula, agora vocês têm o tempo de fazer atividade, né? Aí até as 10h55 eu tô aqui para qualquer dúvida que vocês precisem tirar, tá bom? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Obrigada pela aula de hoje, gente, tá? Beijo para vocês, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.